11 meses. Glória a Deus! 11 meses. Glória a Deus. Bodas de chiclete. Coladinho, né? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Deixa aberto aí, eu quero lhe fazer uma pergunta. Vamos lembrar um pouquinho do passado, nossa infância. Como você agia quando seus pais, o seu pai ou sua mãe, lhe acordava cedo para ir à escola? Quem gostava? Tem certeza? Mãezinha. A mãe acordando o pai. Para a escola, menino. Não, caminhão. Na mente da gente era o quê? É ruim. Acordar cedo. É uma injustiça me tirar da cama, né? E hoje quem é pai e mãe sabe como é que o filho reage, não é? Quando acorda a criança para ir para a escola, ela não quer, ela chora. Não é que ela não gosta de estudar, mas ela não entende que seus pais estão investindo em sua vida. Que seus pais estão querendo o melhor para ela. Ela não entende ainda que ao ir à escola ela está se preparando para futuramente ser um excelente profissional, um bom cidadão na sociedade. Ela só vai entender isso quando ela se tornar adulta. Quando ela tiver terminado os estudos, estiver trabalhando, tendo o seu sustento, ela vai entender, papai e mamãe investiram bem em mim. E eu lhe pergunto nessa noite, como você vê a ação de Deus na sua vida? Será que Deus não faz isso com a gente hoje? Nos permite passar por situações difíceis, que a gente, na circunstância em que a gente está, a gente não entende, e aí a gente faz como uma criança, chora, não quer passar por aquilo, não é isso? Assim como não entendemos na hora, porque temos que acordar cedo, né? A criança não entende. Assim Deus nos permite passar por situações porque está investindo em nós. Então eu quero que você leia comigo esse texto, porque nós vamos falar hoje como Deus age na vida daqueles que Ele ama. Como Deus age na vida do seu povo. Então Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Romanos 8, 28 ao 30, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que a palavra do Senhor encontre lugar no nosso coração. Amém? Amém, igreja? Amém. Bom, o livro de Romanos foi escrito por Paulo, provavelmente, aproximadamente ali por volta de 55, 56 depois de Cristo. Possivelmente Paulo estava em Corinto quando escreveu a carta aos Romanos, né? E os comentaristas consideram Romanos como o quinto evangelho, porque trata do plano da salvação, da justificação pela fé, de uma maneira bem detalhada. E nesse capítulo 8, gente, é um capítulo assim que traz muito ensinamento para o nosso crescimento espiritual, para entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Se você tiver a oportunidade em casa, leia Romanos 8, medite antes de dormir hoje, Romanos 8. Você vai ficar assim, maravilhado com tanta prova do amor de Deus por sua vida, por tantas coisas que Deus fala lá no texto.
Mas voltando aqui para esses versículos especificamente, irmãos, pensando nesse tema, como Deus trata o seu povo, como Deus age na vida do seu povo, eu quero destacar 3 ações que Deus realiza em nossa vida. Primeiro, vemos que Deus faz que tudo contribua para o bem do seu povo. Deus faz com que tudo contribua para o bem deles. Acabamos de ler aqui no texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Ok? Esse bem não é do ponto de vista humano. É do ponto de vista de Deus. Porque para nós, o bem é o quê? Não ter problema financeiro, não ter doença, não ter problema no casamento, não ter problema com os filhos. Não é assim? Não faltar comida na geladeira ou no fogão e nem na pança, não é isso? Só que, meus irmãos, esse bem não significa que só vai acontecer coisas maravilhosas, mas significa que Deus vai agir em toda situação para contribuir no nosso crescimento espiritual. Amém? Fala para quem está do seu lado aí. Deus está investindo em você. Deus está investindo em você. Ou seja, meus queridos, nem tudo que vai acontecer na nossa vida vai ter uma explicação lógica, imediata. Nós temos muitas, a gente é muito questionado por que isso está acontecendo, né? Há quem diga assim, não pergunte por quê, e sim para quê. Qual o propósito que estou passando por A ou B situação? O texto diz claramente que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Deus age em todas as situações. Literalmente, né, na revista atualizada, por exemplo, diz que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Quem são esses? Aqueles que são chamados para o seu propósito. Em outras palavras, são aqueles que servem a Deus hoje. São os filhos de Deus. Então, queridos, Deus tem um propósito em tudo. Um fim de um namoro pode ser para alguém, para a pessoa. Pode ser um livramento. Às vezes você está namorando com um demônio. Um demoniado. Né? Está namorando com uma pessoa interesseira. E aí você terminou aquele namoro, sofreu e tal, mas foi um livramento. E aí teu príncipe, tua princesa vai chegar. Da glória a Deus, igreja. Né? Uma demissão pode ser para o nosso bem, porque às vezes aquele emprego está tirando o juízo da pessoa, tirando a paz da pessoa, tirando o tempo dela servir a Deus, e ela é demitida, aí fica, e Deus está preparando uma porta muito maior e melhor para ela. Mas ela não entende a circunstância e chora, lamenta, né? Mas em todas as coisas, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que amam a Deus, o Senhor tem um propósito. Uma reprovação no concurso, no vestibular ou no concurso público, a gente chorando, estudei tanto, paguei cento e tanto, e não passei, Deus não me ama. Não é que Deus me ama, você vai estudar mais, né? E Deus está lhe preparando para o momento certo lhe recompensar. O autor do comentário bíblico Vida Nova, D.A. Carson, se é assim a pronúncia, ele comenta o seguinte, falando desse texto, olha o que ele diz: Deus sabe que o nosso maior bem é conhecê-lo e desfrutar da sua presença eternamente. Ele poderá então, na procura desse bem final, permitir que certas dificuldades, tais como pobreza, tristeza e falta de saúde, possam nos afligir. A nossa alegria não virá de saber que nunca iremos enfrentar tais dificuldades, mas de saber que, seja quais forem as dificuldades, nosso Pai amoroso está agindo para fazer com que nos tornemos cristãos mais fortes. Amém. Amém, irmãos? Quando a gente pensa nesse comentário, que Deus usa situações difíceis para nos tornar mais fortes, nos vem à mente José do Egito. Nós conhecemos a história de José, muitos nós conhecemos. Sabemos como foi a história dele, que foi traído pelos irmãos.
por motivações erradas, inveja, foi vendido. E estando lá no Egito, imagina um adolescente, minha gente, sem os pais, sem os irmãos, né, mas principalmente os pais, morando em outro país. Mas ali, quando ele começa a crescer um pouco na vida, se torna um funcionário do Potifar, aí é seduzido pela mulher do Potifar. Ô rapaz, que histórico difícil, né? O cara sendo traído pelos irmãos. É ruim ser traído por um amigo, imagina pelo irmão de sangue, ou por 11 irmãos, né? E esse jovem, né, traído, vendido, lá no Egito, seduzido, e aí caluniado, porque por ser fiel a Deus ele disse não, e aí foi caluniado pelaquela mulher, e aí foi preso. Olha a situação, gente, só coisa ruim. E esse jovem vai à prisão por acusação falsa, injustamente. E mesmo diante de tudo que ele passou, Deus estava agindo em sua vida. O que eu e você faremos no lugar dele, depois de passarmos por tantas situações difíceis? Alguns tirariam a vida. Alguns iam depender do remédio depressivo, que estava em depressão. Mas sabe o que Deus fez com José? Deus, como estava agindo na história de sua vida, Deus o fez governador daquele país. E assim José, no momento certo, ele pôde libertar da fome toda a sua família. Deus tinha um propósito em tudo. E o próprio José falou algo maravilhoso, porque ele entendeu que a mão de Deus estava na sua trajetória de vida. Veja o que ele disse, Gênesis 45, verso 4 a 8. Olha o que ele diz, meus irmãos. Fala de alguém maduro, que sabe passar por momentos difíceis. Gênesis 45, do 4 ao 8. Depois de tudo que aconteceu, Gênesis 45, do 4 a 8. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi, olha só, gente, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez governador, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Aleluia! Glória ao Senhor. Então olha o entendimento desse homem. Ele diz: vou prender vocês agora, seus infelizes. Vou levar essa mágoa para sempre, né? Perdoou os irmãos. E entendeu que Deus estava usando toda aquela situação para livrá-los da fome que viria posteriormente e estava vindo naqueles dias. Ele entendeu que era Deus que estava fazendo isso. Capítulo 50, verso 20, ele repete um pouco isso. Ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele reconheceu que Deus estava na história de sua vida. Ou seja, mesmo em circunstâncias ruins, complicadas e que humanamente difíceis de suportar e de superar, ele via a mão de Deus. E eu lhe pergunto nessa noite: você acredita que Deus está agindo na situação que você está enfrentando? Você crê
que Deus está usando esse momento difícil para moldar você, para trabalhar no seu crescimento. Porque muitas vezes a gente acha que está bom demais, né? Minha vida está boa, estou bem, e aí quando vem uma dificuldade a gente mostra realmente se está bem ou não. É na dificuldade, não é na bonança, não é isso? Você crê que Deus está usando a situação para o seu bem? Como você age diante dela? Pede força a Deus? Ou pede para morrer? Segundo, irmãos, como Deus trabalha na vida do seu povo, como Deus age na vida dos seus escolhidos, Ele trabalha para deixá-los semelhantes a Jesus. Deus está trabalhando na vida do seu povo para moldá-los e deixá-los semelhante a Cristo. Agora, em que sentido? Será que é no sentido físico? Vamos parecer com Jesus fisicamente? Aquela imagem de Jesus hollywoodiano, né? Não. Está se referindo aqui a caráter, a postura, a agir como Jesus. Nós sabemos, irmãos, que Deus nos salvou para vivermos com Ele para sempre, não é verdade? Nós sabemos disso. E que maravilha! Bom demais, sabemos que nós não vamos para o inferno, livres da condenação eterna, é motivo de glorificarmos a Deus eternamente. Mas o que poucos sabem é que até chegar aquele grande dia, a volta de Jesus, o arrebatamento, até chegar esse dia, Ele deseja nos moldar e modelar-nos para sermos parecidos com Cristo Jesus. O verso 29 diz o que aí, gente? Romanos 8, 29. O que é que diz aí? Olha aí na sua Bíblia. Pois é, olha só. Pois aqueles, aí está se referindo aos seus filhos. Deus já via na eternidade aqueles que iam crer em Jesus. Ok? Então olha só. Pois aqueles que de antemão conheceu, Deus conheceu aqueles que iam crer em Jesus. Deus já via na eternidade isso, antecipadamente. Não é isso? Então aqueles que de antemão conheceu, o que Ele fez com esses? Também os predestinou. O que é predestinar? É destinar antecipadamente. Aí, ai meu Deus, agora eu fiquei confuso. Não, o texto é claro. Que predestinação o texto está falando aqui? Qual o destino que Deus está traçando para aqueles que têm fé em Jesus? Qual é? Ser conforme a imagem do seu Filho. Todo cristão nascido de novo foi predestinado por Deus para ser parecido com Jesus. Deus não nos predestinou para sermos semelhantes ao capeta, por exemplo, de maneira alguma, para termos atitudes mundanas. Deus não nos predestinou para termos um comportamento contrário à palavra. Ele nos destinou, antecipadamente, para que sejamos semelhantes a Cristo. Esse é o caminho da maturidade. Como é ser semelhante a Cristo, gente? A gente amadurecer na caminhada e as nossas atitudes erradas serem substituídas por atitudes corretas. Se você lê, por exemplo, Efésios 4, ele vai falar aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, cada um fala a verdade com o seu próximo. Ele vai trabalhando mudanças de caráter, de um novo homem em Cristo, de uma nova pessoa em Cristo. Então, se éramos arrogantes, a palavra nos ensina o quê? Humildade. Se éramos mentirosos, a palavra nos ensina a falarmos a verdade sempre. Se éramos grosseiros, brutos, dando coisa em todo mundo, a palavra nos ensina a falarmos sempre com doçura. É um desafio, não é isso? É um desafio para todos nós. Se éramos escravos do pecado, a palavra nos ensina e nos mostra que nós precisamos nos libertar de tudo isso e sermos livres em Jesus. Sabe qual é o melhor lugar que nós aprendemos a viver como Jesus? Talvez você vai dizer em casa, na escola. Eu vou defender uma outra tese. Viu, pastor? O melhor lugar é a igreja. Não é heresia não. Explico por quê. Deixa eu me defender.
o melhor lugar para aprendermos a viver como Jesus na igreja. Sabe por quê? Porque aqui nós devemos aprender a conviver com os nossos irmãos, aprender a perdoar, aprender a lidar com dificuldades, de diferença de pensamento, de comportamento. E aí sim, aprendendo a viver bem aqui na igreja, a gente vai refletir na sociedade. Amém? Amém. Porque se nós não sabemos nem lidar aqui com os nossos irmãos, a gente vai lidar lá fora? Com ímpio, com gente que não tem temor de Deus. Então, Deus vai usar a igreja para moldar você e eu. Deus vai usar a igreja para trabalhar no nosso caráter, no nosso amadurecimento. E Deus usa a liderança da igreja para nos capacitar a isso. Veja comigo, por favor, Efésios capítulo 4, do 11 em diante. Efésios 4, do 11 em diante, do 11 ao 16, vai nos dizer que ele, se referindo a Jesus, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui está se referindo a dons que Deus concede a alguns na igreja para cuidar do povo. Vai se referir aí apóstolos, aqueles que são enviados para iniciar um trabalho, apóstolo é aquele que é enviado. Profetas, aquele que traz a mensagem de Deus, que anuncia a palavra, ou uma profecia conforme o Senhor permitir. Evangelistas é aqueles que têm uma habilidade diferente dos demais de apresentar o Evangelho. Tem gente que tem essa facilidade, que consegue assim falar de uma maneira que as pessoas entendem e se convertem logo. São os evangelistas. E aí tem os pastores, que são aqueles que cuidam, que tiram os carrapichos, cheio de problema, que o pastor cuida, orienta, ensina. E tem os mestres, que é aqueles que também trazem o ensinamento da palavra de Deus. Vejam só, gente, o Senhor designou na igreja cada um desses, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o verso 12 explica por quê, ou para quê. Olha só, com o fim de preparar os santos, o povo santo, o povo de Deus, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, cresça, seja construída, edificada, corpo edificado. Qual o propósito? Verso 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Veja só, gente, até aqui, o Senhor concede esses dons para os irmãos, alguns irmãos na igreja, para capacitar o povo, para que todos sejam unidos no conhecimento de Jesus, na fé, e atinjam a maturidade. Seja semelhante a Cristo, gente. A maturidade, o referencial é Jesus. E ele continua, verso 14: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Como é uma criança, gente? Criança, você ensina uma coisa aqui, ela aprende. Mas chegou outro e desfaz o que você ensinou, ela fica para lá e para cá. Ainda está formando, ela está amadurecendo ainda, ela está aprendendo. Se você ensinar coisa boa, ela vai crescer com aquilo ali. Se você ensinar coisa ruim, ela também vai crescer com aquilo ali. Ela está formando a mente dela. Tem a palavrinha-chave, mas fugiu da minha memória agora. Mas ela está formando seus conceitos, não é isso? Então, olha só, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha só, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é ele? Cristo. De todo o corpo ajustado
e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então vejam só, um texto longo, gente, mas explica claramente que Deus usa a igreja para preparar o seu povo para atingir a maturidade em Jesus. Então, diante dessa verdade, meus amados, nós vemos que Deus usa a igreja para capacitar os salvos. E foi assim que aconteceu com a igreja de Antioquia. Não dá para esticar mais por causa do tempo, mas olha só. Atos 11, 26 vai dizer que pela primeira vez o povo de Deus foi chamado de cristão. Por quê? Se você ler o contexto, você vai ver que aquela igreja, recém-iniciado o trabalho ali em Antioquia, ela recebeu, a igreja de Jerusalém soube que havia ali um número de conversão em massa e enviaram Barnabé. Quando Barnabé viu a multidão ali, todo mundo amando Jesus, desejoso pela palavra, aí ele foi buscar reforço. Foi lá em Tarso e chamou Paulo, Saulo. E o texto vai dizer que eles passaram um ano, gente, um ano só, discipulando aquele povo, ensinando os princípios da fé, do Evangelho. E aí, depois de um ano de trabalho naquela cidade, aquele povo foi chamado pela primeira vez de cristão. Hoje cristão, o nome cristão está banalizado, né? Macumbeiro é cristão, espírita é cristão, né? Pelo IBGE. Mas na Bíblia, cristão significa pequenos cristos. Tipo a miniatura de Cristo. Foi dado esse nome aos servos de Deus ali em Antioquia, aquela igreja, porque o modo de vida deles estavam tão parecidos com Jesus que são cristãos. São pequenos cristos. E eu lhe pergunto nessa noite: as pessoas reconhecem você, Jesus? Elas veem Jesus na sua vida? Você é um cristão maduro? Você está crescendo na fé? Saiba que Deus te predestinou para isso, para ser conforme a imagem de Jesus. Você tem crescido na fé ou ainda está na fraldinha? Na chupetinha, na mamadeira? 10 anos na fé, 15 anos na fé, e ainda está precisando ser trocada a fraldinha na fé. Pense nisso. Deus deseja que sejamos semelhantes a Cristo. Em terceiro lugar, meus irmãos, como Deus age na vida do seu povo? Ele opera salvação completa, garantindo futuro glorioso. O Senhor opera uma salvação completa e nos garante um futuro glorioso. Nós sabemos que conversão não é apenas uma mudança de religião. Eu era religião tal, agora sou crente, né? Muda só a religião, mas não muda de vida. Conversão é mudança de vida, gente. É a passagem da morte para uma nova vida em Cristo. Olha o que diz o verso Romanos 8, né? O verso 30. Romanos 8, verso 30, na sequência aí, nós vimos que Deus nos predestinou para sermos como Jesus, e aí no verso 30 diz que aos que predestinou, Ele fez o quê? Chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, Ele também glorificou. Nós temos aí algumas palavras-chave, não é isso, gente? Nesse texto, a gente vê aí chamado, justificação e glorificação. O chamado aí, nós entendemos que Deus chama todos para a salvação. Todos, ok? Mas nem todos vão crer. Alguns vão rejeitar. Mas aqueles que crerem serão o quê? Justificados. Ok? Ou seja, serão declarados justos diante de Deus por causa de Jesus, não por suas capacidades, mas por causa de Jesus. Então todos os que
ao serem chamados pelo Evangelho, respondem positivamente, são justificados, e a consequência final é o quê? A glorificação. Glorificação não é para agora, é futuro. Okay? Vai acontecer na segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Os que forem justificados terão a garantia de serem glorificados. E essa glorificação inclui a mudança em nosso corpo, para habitarmos eternamente com Cristo. Amém? Amém. Talvez você tenha essa outra no seu corpo e diga, não tem diferença não. Será que não faz? Imagina uma pessoa que não pode andar, ter suas pernas completamente saudáveis, seus braços, qualquer órgão do seu corpo, o corpo transformado mesmo, gente, corpo glorificado, sem dor de barriga, sem dor nenhuma, sem envelhecimento, né? Os irmãos aí, as irmãs que se preocupam muito com as pulgas, né? Não vai ter isso, corpo glorificado, gente. Isso não é motivo de alegria, não? Amém, né? Amém, né? Se eu dissesse assim, olha, Deus não vai faltar mais dinheiro na tua carteira, né? Deus vai dar comida, aleluia, né? Mas o teu corpo vai ser transformado, né? Amém. Olha, gente, Filipenses 3, 20 e 21. Olha só o que diz. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Amém, né, irmão? Glória a Deus. Que bênção. Isso tem a ver com a glorificação que está preparada para aqueles que o Senhor conheceu de antemão, aqueles que vieram a Jesus, gente. Agora, uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção aí no verso 30 de Romanos 8, que acabamos de ler. Em que verbo está as expressões aí? Sobre chamado, justificação e glorificação. Alguém me responde aí, está no passado, né? Ou então, como alguns dizem, no pretérito, né? Por que é que glorificou? Por que é que está no passado, se é no futuro, gente? Por que é que está, por exemplo, olha só aí, né? Olha só. E aos que predestinou, também chamou. Beleza, foi no passado. A gente foi chamado, a gente já creu, né? E aos que chamou, também justificou. A gente já creu, foi justificado. Mas aos que justificou, também glorificou. Pergunta à amada igreja: já fomos glorificados? Sim ou não? Não. Que silêncio na comunidade, né? Não e sim, né? Em Deus nós somos glorificados. Aí, então, mas veja só. Será que houve um erro do copista aqui? Ou do tradutor? Ou da sociedade bíblica quando traduziu? Será, gente? Não. Sabe o que significa, gente? Esses verbos todos estarem no passado? O sentido aqui é de algo já realizado e de ação completa. Ou seja, o que Deus já preparou para nós, para Ele já aconteceu. Então, uma coisa certa: aqueles que vieram a Jesus, já está garantido a sua glorificação com Ele. Amém, igreja? Amém. Já está garantido. Não tem nenhum perigo do diabo de lhe roubar das mãos de Deus. Não tem mais nenhum perigo de você perder o céu de vista. Para aqueles que verdadeiramente foram regenerados, chamados, justificados, consequentemente serão glorificados. Amém, igreja? Amém. Amém. Em resumo, gente, nossa vida nesse mundo é uma preparação para vivermos com Ele eternamente. Romanos 8,18 diz assim: Romanos 8,18: pois tenho para mim que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, gente? Portanto, igreja, entendendo como Deus age nas nossas vidas, vale a pena suportar as lutas.
as dificuldades que surgem, pois um dia tudo isso vai passar e nós estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Amém? Então eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Tente lembrar tudo que você ouviu hoje. Deus age em tudo que você está passando para o seu bem. Que o seu bem maior é conhecê-lo, conhecer a Deus. Deus está trabalhando em sua vida para lhe tornar semelhante a Jesus, semelhante a Cristo. E Deus já lhe garantiu vitória, salvação completa e um futuro glorioso. Eu te desafio nessa noite a não mais reclamar durante esse deserto que você está passando. Não se revoltar contra Deus, não se revoltar contra as pessoas. Lembre-se que todo deserto tem fim, e dependendo do teu comportamento, você vai estar muito melhor do que antes. Deus deseja cuidar de você, trabalhar em seu coração e te deixar semelhante a Jesus. Então, ore a Deus nesse momento. Diga: Senhor, muito obrigado por passar por essas tribulações, mas me ajuda a suportar cada uma delas olhando para Ti. Me ensina o que o Senhor quer me dizer diante dessa dificuldade e me dá força para suportar. E se há alguém aqui nessa noite nos visitando que entendeu essa palavra, saiba que só é possível você também ter o trabalho de Deus na sua vida com um propósito específico se você entregar a sua vida a Jesus. Quem não segue a Cristo, as tribulações muitas vezes afastam de Deus. As tribulações te deixam sem esperança, mas com Jesus você vai ter força que vem dele para suportar cada uma delas. Você não vai estar mais sozinho. Deus vai lhe carregar nos braços. Então, você que nos visita nessa noite, deseja entregar a vida para Jesus, para Deus começar a trabalhar na sua vida e trabalhar no seu coração. Faça o sinal, levante sua mão. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a vida para Jesus, seguir a Jesus?